Quando a gente pensa lá no espaço agrário, a gente pensa na roça do vovô, na plantação lá. Por exemplo, na minha região planta muito café, outra região planta milho, outra região planta soja. A gente pensa na terra mesmo, né? Na zona rural. Só que quando a gente fala espaço agrário no Brasil, a gente está falando uma coisa mais econômica, mais financeira, mais social. Então não é só aquela terra plantada mais. É um conjunto de relações, tá? Quando eu falo de econômica, relações de dinheiro. Ó, a gente compra roça, a gente compra, pega dinheiro para plantar, perde dinheiro para comprar muda, tem dinheiro. Relações sociais, porque mora o trabalhador lá, ou seja, tem que se relacionar com as pessoas. Relações tecnológicas, a gente tem que comprar lá o equipamento. Hoje em dia não é um a um, pessoa a pessoa pegando mais lá, colhendo. Hoje a gente tem máquinas para colher, máquinas para plantar, máquinas para adubar, máquinas para aguar a plantinha. A gente também tem que falar aqui sobre política, e muito a ver força econômica e política lá, que vai estar organizando essa nossa produção rural. Tá? Então, se a gente falar de espaço agrário no Brasil, você tem que colocar em mente agricultura, porque é a nossa plantação, pecuária, temos lá o extrativismo, temos lá, eu falei social, tem um trabalhador, o trabalhador rural. Qual tecnologia foi aplicada nesse campo? Quais são as cadeias de produção e de para exportação? Qual a relação de poder e posse nessa região? Tá? Então, ou seja, nosso espaço agrário aqui é uma mistureba de produção e mais social ao mesmo tempo. Com isso, a gente pode pensar aqui na agricultura. A agricultura, por exemplo, ela envolve muito cultivo de plantas, né? Por exemplo, na agricultura a gente fala sobre alimentação. A gente planta para comer. Só que a gente planta também para exportar. A gente planta também para a indústria. Tá vendo? A indústria vai produzir, sei lá, um salgadinho, um biscoito, a gente planta para produzir alguma coisa na indústria, para exportar. Vou te dar um exemplo prático para você não esquecer. O Mato Grosso. O Mato Grosso é o nosso maior produtor de soja do Brasil. E se lá é o maior produtor, então as fazendas são muito grandes. Para ter uma fazenda muito grande, a gente poder controlar ela, aí a gente emenda com a tecnologia, o GPS. Esse GPS a gente pode emendar com os drones, porque agora o drone consegue vigiar muito mais fácil, olhar por cima todos os hectares. Ou seja, para colher isso aqui, para plantar, vou precisar de máquinas. Máquinas gigantescas, que lá as fazendas são enormes. E para colher a mesma coisa, tá? São milhares e milhares de hectares. E grande parte dessa soja aqui vai para exportação, principalmente para a China. A gente falou, aumentou a tecnologia, que agora tem drone, agora tem GPS, agora tem máquinas gigantes, vai diminuir também o trabalhador. Porque agora, enquanto tinha um trabalhador colhendo um pezinho lá de soja, uma máquina colhe 10, 20, 30 pés ao mesmo tempo. Então, essa máquina, agora vamos precisar de menos trabalhadores, aí já entra o social. Tá vendo que está tudo interligado, que a gente falou até agora? Né? Uma coisa conecta com a outra. E lembrando, nossa exportação principal que compra da gente é a China. Vou te dar mais um exemplo então, tá? Eu dei um exemplo do Mato Grosso, mas a agricultura familiar é do Nordeste. Lá muitas áreas lá no Nordeste, pequena propriedade, lá tem várias produções de feijão, milho, mandioca, hortaliças, tá? Para abastecer o que? Mercados locais. Já uma outra agricultura, tá vendo? Enquanto o Mato Grosso está exportando, uma agricultura voltada para exportar para a China, o Nordeste já é uma agricultura voltada para a alimentação da população, mais social. Por quê? Abastecer mercados locais. Essa produção é essencial para alimentar o quê? A nossa população brasileira. Além da agricultura, temos a pecuária. O que é pecuária? Pecuária envolve a criação de animais. Vou te dar um exemplo. A pecuária bovina na Amazônia Legal. Lá na Amazônia Legal, a gente tem os estados do Pará e do Mato Grosso. E nesses estados tem grandes pastagens para criação só de gado. Né? E tem que lembrar também que o Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina de todo o mundo. O Brasil, ó, maiores é do Brasil. Outro exemplo que envolve animais, às vezes não é só a criação do animal, é o que o animal pode prover para a gente. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, ó, Minas, o Mineiro, eu sou de Manhuaçu, Minas Gerais. Aqui é a produção do leite, produção de leite. Minas é um dos maiores produtores de leite do país.
Tá? Porque aqui temos várias propriedades médias e pequenos portes cheios de leites. Porque a gente fala que mineiro gosta de café com leite, mineiro gosta de um pãozinho de queijo, o queijo de Minas, porque queijo, pão de queijo é feito com leite. Então aqui em Minas a gente tem bastante leite aqui pro Brasil inteiro, tá vendo? Pecuária, você vai criação de gado para exportar carne. Na Amazônia é legal. Ah, mas eu também vou fazer a pecuária. Para quê? Ah, não, eu quero criar vacas leiteiras para, para tanto exportar leite, para a região local beber leite, ou mandar para a indústria fazer queijo, tá? Então tudo isso tem a ver com animais. Além da pecuária, temos o extrativismo. O extrativismo é a retirada de recursos naturais da terra. Por exemplo, castanha do Pará no norte. Lá no norte temos a castanha do Pará. Comunidades tradicionais da Amazônia coletam essa castanha e vendem em mercados nacionais e internacionais. Exemplo, também temos outro exemplo, o açaí. Açaí também é tirado da terra. Açaí lá no Pará. Por exemplo, o Pará é o maior produtor de açaí de todo mundo. Sabia disso? Brasil é um dos maiores produtores de carne e agora de açaí também. Atividade que movimenta milhares e milhares de trabalhadores. Com isso a gente já deu para perceber aqui que o Brasil tem um contraste em espaço agrário muito grande. Porque o Brasil é uma das maiores concentrações de terra do mundo. Então, de um lado do país, a gente tem grandes propriedades com latifúndios, alta mecanização, produção para exportação, forte ligação com o agronegócio. O outro lado do país, a gente tem o quê? Propriedades pequenas, agricultura familiar para vender só no comércio local, produção apenas para consumo interno, uso mão de obra ainda familiar, nada de muita tecnologia. Então, um dado importante para a sua prova. Olha só, vai cair na sua prova isso aqui. Ó. A agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam na mesa do brasileiro. Tá? Que a gente come é o que a agricultura familiar está produzindo. Outra parte é para exportar. Você viu a soja? É para a China comer. A maior parte da nossa alimentação é na agricultura familiar. Quando eu falo agricultura familiar, estou falando do feijão, da mandioca, das hortaliças. Tá? Mesmo ocupando área menor no agronegócio, mesmo as propriedades sendo menor, é isso que alimenta a nossa população. Para fechar essa matéria, fechar pelo menos essa parte, a gente não pode deixar de continuar falando sobre a modernização do campo, que começou a se intensificar no Brasil a partir da década de 60. Então, 1960 para frente, começou uma chamada Revolução Verde. O que ela trouxe, essa Revolução Verde? Mecanização. Ou seja, trouxe tratores, colhedeiras, essas coisas. Ela trouxe o uso de fertilizantes e agrotóxicos, ou seja, que faz as plantas crescer mais rápido, mata as pragas, ou seja, produz muito mais. Sementes geneticamente modificadas, trouxe irrigação, trouxe agricultura com precisão, com uso de GPS. O resultado de tudo isso? Opa, muito mais produtividade. Muito mais produtividade, muito mais valor político. Porque a gente acaba tendo valor econômico, acaba tendo valor financeiro, acaba exportando muito mais. Então, olhar financeiramente, melhorou bastante. Só que a gente não pode olhar só isso. Por quê? Na parte social, está substituindo o trabalhador por máquina. Na parte social, a concentração de terra, quem já tinha terra só foi tendo mais terra, então poucas pessoas com muita terra e muitas pessoas sem terra. O impacto ambiental demais da conta, porque esse monte de fertilizante, esse monte de agrotóxico, esse monte de trator, mudando todo o meio ambiente para virar pasto, para virar plantação, ou seja, o impacto no meio ambiente também foi muito grande durante a Revolução Verde. E um tema super importante para sua prova, e um tema recorrente nas redações, é o seguinte, o conflito territorial. Conflito de terra é antigo, isso, historicamente, a gente vê conflitos
desigualdade social, conflito de expansão. Esses conflitos vão envolver dinheiro economicamente, vai envolver direito, quem tem direito àquele território, vai envolver preservação. Tem gente que quer preservar a natureza, não pode fazer extrativismo aqui. Tem gente que já está pensando, aqui eu vou ter muito lucro. Tem gente que está pensando, mas isso aqui é a terra herdeira. Isso aqui tá... Ou seja, é muito conflito por pouca terra. Tá? Isso porque a concentração de terra no Brasil, o Brasil é um dos maiores maior lugar de concentração fundiária do mundo. Tá? O que quer dizer isso? Pequena parcela de proprietários, ou seja, poucos proprietários, controla grande extensão de terra. Milhares de pequenos agricultores possuem pouquíssima terra, quase nenhuma, ou seja, muita gente tem quase nenhuma terra, pouca gente tem muita terra. Segundo o IBGE, dados do próprio IBGE, uma pequena porcentagem das propriedades rurais ocupa grande espaço agrícola, ou seja, são poucos terrenos, só que esses poucos terrenos ocupam quase todo o Brasil, porque são terrenos muito grandes, muito grandes. E isso gera o quê? Desigualdade social, gera dificuldade para acesso à terra, pressão para uma reforma agrária. Tá? Então, trabalhadores rurais vão ocupar terras, por exemplo, considerada imprópria, falar, não está produzindo, vou ficar para mim. A disputa entre poceiros e proprietários, esse tipo de disputa aí sempre vai ter. Outro tipo de disputa que você vai ver muito nas provas é sobre indígenas e quilombolas. Tá? Porque terra indígena e quilombola são protegidas pela Constituição Federal. E por ser protegidas, surge o quê? Alguns problemas. Por quê? Protege, mas demora na demarcação da terra indígena. O interesse econômico avança sobre essas áreas, pressão do pessoal que quer lá a terra para ele, ganhar dinheiro lá em cima. Ocupação ilegal acontece direto. Ou seja, tem vários conflitos envolvendo garimpeiro ilegal na terra indígena da Amazonas. Aí vem lá os indígenas querendo expulsar os garimpeiros vai lá com armas, tenta atacar o índio e fica essa briga. Né? E essa disputa vai sempre envolver preservação da cultura, preservação do meio ambiente e pressão econômica. Pressão econômica. Quem quer a terra para ganhar dinheiro, pressão econômica. Quem quer proteger a terra, tem pressão ambiental. Quem quer preservar a cultura daquela localidade, então tem pressão cultural também. Tá? A gente também pode falar aqui da expansão da fronteira agrícola. Tá? A chamada aqui fronteira... Qual que é as principais fronteiras aqui no Brasil? A gente pode falar da Amazônia, a gente pode falar do Cerrado, tá? Isso acontece devido a quê? A expansão da soja, a expansão da criação de gado, você vai precisar de mais pasto, a extração de madeira, então a gente tem que derrubar as árvores e plantar a árvore própria para madeira, para a gente utilizar madeira, tá? Na vida real, o que eu posso falar? Avanço da soja. Tá? O avanço da soja em Matopiba, região lá que envolve Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, é um ótimo exemplo disso. A soja só está avançando, precisa mais terreno para isso. Tá? Esses conflitos, então vai gerar conflito, esse avanço da soja, conflitos com a comunidade local, com desmatamento, com mudança do uso, como era o uso da terra, gerando isso muito o que? Desmatamento, olha só, expansão agropecuária vai ter desmatamento, expansão de larga escala tem desmatamento, exploração ilegal tem desmatamento. Qual é a consequência disso? Perda da biodiversidade local, mudança do clima, conflitos, vai ter conflitos socioambientais. Tá? Então, resumindo para a sua prova, conflito no espaço agrário brasileiro vai decorrer da concentração fundiária, da disputa por posse de terra, da expansão da fronteira agrícola e das tensões envolvendo terra indígena e quilombola. E esse vídeo te ajudou? Se você gostou desse vídeo, vai deixando o like, vai curtindo, vai se inscrevendo no canal, que aqui vai ter muito tema ainda para você, para a sua prova. Qual que é o próximo tema que eu devo gravar? Coloque aqui embaixo. Quer mais exemplos sobre isso aqui? Quer aula com questões comentadas? O que você quer? Me diga aí para falar qualquer tema de geografia, história, português, matemática. Eu estou aqui para te ajudar.